O capítulo sobre sínodos e concílios da Confissão de Fé de Westminster é dividido em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo trata da necessidade dos sínodos e concílios, e a necessidade é o melhor governo da Igreja e a maior edificação da Igreja. O segundo parágrafo fala sobre a competência dos sínodos e concílios. E quais são elas? Decidir controvérsias religiosas, determinar regras para o bom andamento da Igreja e receber queixas quanto à má administração da Igreja. O terceiro parágrafo deste capítulo trata sobre a falibilidade dos sínodos e concílios. É a ideia de que os concílios podem errar e no decorrer da história eles erraram algumas vezes. Finalmente, o quarto parágrafo deste capítulo trata sobre a delimitação dos concílios da Igreja. O limite que esses concílios atuam é sempre na esfera eclesiástica. A ideia é que os concílios não podem entrar em política civil, política secular. Os concílios das igrejas devem tratar apenas assuntos relacionados à fé. Por fim, nós podemos falar sobre alguns equívocos que estão dentro desta área de sínodos e concílios. O primeiro equívoco é achar que os concílios são para conciliar opiniões. Então, pega-se uma opinião daqui, pega-se uma opinião contrária e concilia-se as duas para chegar no meio termo. Essa ideia é errada. Os concílios devem servir para conciliar a nossa ideia à palavra de Deus. Aquilo que é a regra geral e a única regra de fé nossa deve ser a palavra de Deus. Então, os concílios devem se adequar ao que está na Escritura Sagrada. Um outro equívoco muito comum nessa área é o jargão de que a Assembleia é soberana ou o plenário é soberano. A ideia, então, é que numa igreja local, a Assembleia não é soberana, ela está submissa ao Conselho da Igreja. Depois de uma Assembleia, o Conselho da Igreja, ele aprova ou não os atos da Assembleia. O Conselho também não é soberano, porque há decisões dentro de uma igreja que é a Assembleia que deve tomar. Então, há uma divisão de poderes, tanto a Assembleia tem poderes quanto o Conselho. Quanto ao jargão de que o plenário é soberano, dito às vezes em presbitérios, em sínodos e no Supremo Concílio, também é um equívoco, porque o plenário é sempre submisso à Constituição da Igreja. Mas alguém pode perguntar, mas o Supremo Concílio não pode alterar a Constituição? Pode, mas não direta e imediatamente. Para alterar a Constituição, as emendas propostas descem aos presbitérios para que se pronunciem e aí, posterior promulgação do Supremo Concílio. Para aqueles que acham que concílios e sínodos não são coisas relacionadas à Bíblia, nós devemos nos lembrar de Atos 15, o primeiro concílio da igreja, realizado em Jerusalém, um concílio abençoado por Deus, onde os nossos irmãos gentílicos, que não eram judeus, tiveram esclarecimento da palavra sobre a sua aceitação na igreja. Então, que Deus nos abençoe para que, nesta área de concílios, nós sejamos sempre fiéis às Sagradas Escrituras.